Fala, meus amigos refrigerados, tudo frio por aí? Hoje eu vou falar um pouco mais aí, eu vou adentrar dentro da nossa sequência de máquinas de grande porte, né? Hoje eu vou falar basicamente e exclusivamente da linha de água gelada. O que nós precisamos ter numa linha de água gelada para que possamos fazer todos os controles possíveis do nosso fan coil ali para que ele trabalhe de acordo com o que precisamos. Na próxima aula eu vou falar do fan coil em si. Então, logo após a vinheta a gente começa. Vamos lá, aí você foi contratado para instalar um fan coil numa loja de shopping aí, e você precisa identificar quais são os itens a serem instalados, né? O que você precisa instalar para que o seu fan coil funcione perfeitamente. Então, eu vou citar os itens, todos os itens que nós precisamos, e depois vamos falar da sequência de instalação. Primeiro item que nós usamos, o filtro Y. Segundo item, válvula balanceadora. Terceiro item, válvula termostato. Alguns vão dar algum outro nome. Eu trabalho como válvula termostato, facilita um pouco para mim. Vamos precisar aqui de registros gaveta. Seriam 3 registros gaveta normalmente. 5 união. Normalmente 2 união. Tá? Esses são os itens que nós precisamos aí para instalar nosso fan coil aí em algum dos nossos clientes. Qual que é a sequência que nós colocamos isso? Temos alguns itens em sequências específicas e outros itens montados de acordo com o próprio projetista, tá? O que nós costumamos fazer? O que eu costumo fazer? Eu venho com a tubulação. Normalmente, o shopping ele vai te fornecer duas tubulações, a tubulação com registro na entrada do mall da loja. Uma de água gelada e uma de água de retorno. Com registro. Então nós apenas conectamos a nossa e levamos até onde desejamos levar. E aí dentro da bitola que o nosso equipamento vai precisar. Pode ser uma polegada, pode ser uma polegada e meia, pode ser 3/4, vai depender da capacidade do nosso equipamento, ok? Então, nós temos água gelada e temos água de retorno. Ambos vão receber um registro próximo à nossa máquina. Ambos vão receber um registro próximo à nossa máquina. Por quê? Esse registro é para que eu possa fechar a minha tubulação e remover essa máquina de uma forma muito simples, tá? Uma forma próxima. Eu não preciso acessar lá o que está no mall a 7, 10 metros de altura. Eu acesso um ali do lado da máquina mesmo. Saindo na minha água gelada, eu já coloco meu filtro Y. Tá? Então,
registro, filtro Y. Por quê? Este filtro Y, ele vai me garantir que não chegue partículas sólidas no meu equipamento, nos meus dispositivos de controle, e toda partícula sólida ficará retida nele aqui, então eu limpo ele com grande facilidade. Logo após ele, eu monto um novo registro. Por que eu monto um outro registro logo após ele? Porque eu fecho o registro de cima, fecho o registro de baixo e eu tenho aí 30 centímetros de água apenas, tá? Que eu vou perder de água gelada. Caso eu não faça isso, eu vou fechar esses dois registros aqui. Eu posso perder mais água, pode ter entrada de ar, eu posso ter mais alguns probleminhas aí. Então, normalmente eu monto um registro antes e um depois do filtro Y. A partir do filtro Y, eu vou chegar a uma união, tá? Esta união, a saída dela é praticamente engatada na máquina. Por quê? Porque quando eu for desmontar a minha máquina para fazer uma revisão, para lavar, para fazer alguma coisa que eu precisar remover a máquina, eu solto essas uniões, as duas, vai ter duas uniões, eu solto elas e a máquina fica desconectada da tubulação. Então aqui está o meu fan coil. No retorno, uma nova união para a gente. Retorna, eu coloco o meu registro motorizado, que é quem faz o meu controle de temperatura. Por quê? O que é o meu controle de temperatura? É um registro, normalmente um registro de gaveta, algumas vezes um registro bola, mas normalmente um registro de gaveta com um motor em cima controlado eletronicamente, tá? Então, esse registro, ele abre e fecha de acordo com a minha temperatura. Vamos pegar um aqui para a gente ver. 2 minutinhos, não sai daí. Aqui eu tenho um. Este é 3 polegadas, então ele é grandinho. Tenho entrada e saída. E este aqui é um de 3 vias, ele é para aliviar a pressão também. Então, eu tenho fluxo de água indo para o meu fan coil. Quando eu fecho esse fluxo de água para o fan coil, ele abre para o meu retorno esse fluxo de água e devolve essa água direto para o meu circuito lá para o chiller, tá? Quando você vai instalar no shopping, este registro está lá no chiller, você não precisa instalar. Você instala um que é só este fluxo de água que você abre e fecha para o fan coil. Então, e aqui em cima eu tenho o meu servo motor que controla a abertura ou fechamento do meu canal, tá? Então, este é um registro que controla o fluxo de água do fan coil. Estas pontas vão ligadas a um termostato e esse termostato faz o comando liga e desliga. E aqui está o nosso termostatinho. Está faltando aqui o meu volante, alguém já levou embora, mas é um termostatinho desse aqui. Este é a marca Cibracon. A carinha dele é esta aqui. E aqui atrás vem o esquema elétrico, onde você liga o quê? No futuro, eu pego uma aula só para falar desse esquema elétrico aqui, que ele é meio chatinho. Controle de temperatura, ele que vai abrir ou fechar o fluxo de água. Porque como que funciona um fan coil? Eu regulo a 22 graus. Temperatura acima, ele abre o fluxo de água gelada pela serpentina. Temperatura caiu, chegou lá 21, ele fecha o fluxo de água pela serpentina e para de refrigerar.
Então, no nosso split, nós temos o vai e volta do compressor. Aqui é fluxo ou não fluxo da água gelada. Aquela válvula ela pode ser proporcional também, o que aí se assemelharia ao nosso inverter. De acordo com a temperatura, ele passa mais ou menos água gelada. Ele fecha e abre proporcionalmente nosso fluxo de água gelada. A válvula proporcional, ela trabalha de acordo com, similar aí ao nosso aparelho inverter. De acordo com a carga térmica, ela abre, libera mais fluxo de água ou libera menos fluxo de água. Saindo, chegamos ali na válvula balanceadora. A válvula balanceadora também é um registro, mas ele é um registro de precisão. Então o que acontece? Você vai pegar a pressão da água fornecida, tá? Vai verificar qual que é a pressão da água fornecida, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Aí você vai pegar uma tabela que vem junto, é uma curva que vem junto com a sua válvula balanceadora, onde você tem pressão e vazão, tá? Aí você vai na sua tabela aqui, ó, e você afere para 5 quilos, ela vai ter várias curvas, né? Para 5 quilos, qual que é a vazão que você quer? No registro da válvula balanceadora, tem um volante com um contador. Vamos pegar este volante agora. Aqui, agora estou mais próximo. Então, nós temos um volante aqui em cima, ó, o volante, aqui ele tem um contador. Então, à medida que eu vou virando o meu volante, ele vai me mostrando números, ó. Agora está em 1.3. É a abertura do nosso registro. Então, eu vou verificar qual que é a pressão que eu tenho. Eu tenho uma pressão de 5 kg. Aí eu vou verificar na minha máquina, no manual da minha máquina, qual que é a vazão que ela pede. 3 litros por segundo, 30 litros por minuto. Eu vou verificar qual que é a vazão que ela pede, tá? Aí eu venho aqui e acho a minha vazão, o meu volume. E eu cruzo as linhas. Opa, achei lá. Ele vai me falar que neste ponto aqui, ele é um 3,7. Venho aqui no meu registro e regulo ele para 3,7. Feito isso, ele me dá uma abertura aqui com esta vazão pré-determinada que eu pedi. Ok? Aqui em cima tem 2 pontos, ó. Esses pontos são de aferição. Eu posso aferir vazão e pressão aqui nestes 2 pontos. Tenho que ter uma ferramenta adequada fornecida pela fabricante da válvula balanceadora. Aí vem, por que eu gosto de colocar o controle de temperatura e a válvula balanceadora na saída da máquina? Isso é particular meu. Porque eu fecho elas aqui e se acontecer alguma coisa que a linha puxa a água e ao me formar cavitação dentro do tubo, eu deixei o meu fan coil cheio de água, não formou cavitação no fan coil. Tá? Por isso que eu gosto de colocar esses 2 caras na saída. Pode pôr na entrada? Pode pôr na entrada, não há problema nenhum. Mas eu dou preferência a pôr na saída por causa disso. Esta é a nossa linha de água gelada que nós montamos. Itens que temos que olhar. A linha de água gelada, ela deve ser feita sempre em aço, tá? Aço galvanizado, sem costura,
até 2 polegadas. Aço galvanizado sem costura, até 2 polegadas, e ela será roscada. Eu posso abrir rosca e roscar. Na água gelada, nós não trabalhamos com veda-rosca nas roscas, nós trabalhamos com cânhamo e tinta. É o mesmo material que os bombeiros usam para fechar as roscas do tubo deles, tá? Por quê? Porque isso vai me garantir que eu não terei vazamento. O veda-rosca, ele não se dá muito bem com o material metálico, ele é facilmente cortado pelas roscas metálicas do tubo. A partir de 2 polegadas, aí a gente já prefere trabalhar com solda, fazer a soldagem dos tubos. Lógico, você pode roscar até 4 polegadas, 3 polegadas e meia. Nossa válvula é para 3 polegadas e meia e é roscada. Não há problema, mas é preferencialmente trabalhar com solda nas conexões, tá? Tem uma máquina que consegue fazer a rosca? Sem problema nenhum, pode fazer o roscado, a não ser que alguém te diga o contrário. Por exemplo, manual do shopping ou o memorial técnico do projetista do seu sistema. Devemos atentar também para o isolante térmico. Para a água gelada, se trabalha com a espuma elastomérica. Não se trabalha com aquele isolante plástico, tá? Somente espuma elastomérica, porque a qualidade dela é melhor. Outra coisa, você tem que ficar atentado às bitolas que está sendo recomendada. Normalmente são espuma elastomérica com 12 milímetros de parede para tubos de até 2 polegadas e acima disso parede de 19 ou 24 milímetros. Não é paredinha de 7 milímetros, tá? São recomendações para garantir o bom funcionamento do seu sistema de água gelada. Beleza? Acredito que da linha que nós montamos, a não ser que você seja um grande montador de sistema, que você vai montar toda a linha do chiller e tudo mais, mas o que acontece? Quando você vai montar toda a linha do chiller, você terá bombas d'água que vai tocar esta linha principal. Haverá o filtro Y, tá? Você tem que pôr o filtro Y na saída do chiller. Então aqui está a água de retorno e aqui está a água gelada. Um filtro Y na entrada do chiller e aqui no meio nós temos aquele registro de 3 vias, porém aqui não por temperatura e sim por pressão. Se a pressão na linha começa a subir muito, na linha de água gelada começa a subir muito, ele libera a pressão para o retorno, que daqui a pouco vai desligar o chiller. Por que ela sobe? Todos os fancoils vão fechando. Num dia muito frio, todos os fancoils fecham a linha, você não tem consumo de água gelada. A água não circula direito. Aí é feito esta válvula de 3 vias, esse registro de 3 vias. Faz o bypass, devolve a água gelada para o chiller e o chiller desliga ou o chiller reduz a sua pressão. Tá? E no ponto mais alto do seu sistema, isso se não existe, você tem que criar um cavalete acima do nível do chiller, onde você coloca um reservatório alimentado por boia para fazer a realimentação das perdas. Esta aqui é a parte que você tem lá na casa de máquinas do chiller. Uma coisa que não podemos esquecer quando a gente está instalando tubulação de fancoil é deixar na linha de água gelada e na linha de retorno 2 T's com capes, ou seja, 2 T's fechados. Por quê? No futuro,
pode ser que seu cliente queira instalar um termômetro de água gelada e queira instalar também manômetros nesse circuito. Por que eu falo que não podemos esquecer de deixar? Esses T's, raramente, esse manômetro e esses termômetros, raramente são orçados, tá? Lógico, se você conseguiu orçar e deixou no orçamento 2 manômetros e 2 termômetros já dentro do seu orçamento, instala para o cliente, deixa instalado. Caso não tenha deixado isso orçado, deixa pelo menos o T com o CAPES. Por que a gente precisa desses itens? Os termômetros você consegue aferir de forma fácil a temperatura de entrada da água gelada e a temperatura de retorno da água gelada. Por que é importante a gente saber quais essas duas temperaturas? A temperatura de água gelada é para que saibamos como que está recebendo a água o nosso fan coil. Se a água estiver muito quente, 10, 12, 13 graus, o rendimento dele vai ser baixo, então o meu ambiente vai ficar quente. Se a água tiver 7, 8 graus, ou seja, a gente sabe que o nosso equipamento vai estar recebendo uma água na temperatura correta e ele deve funcionar da forma correta. A temperatura de saída é importante para a gente saber quantos graus quanto que ele está trocando de carga térmica, quanto que ele está ganhando de temperatura do ambiente. Por exemplo, você chegou a uma instalação, o cliente está reclamando que o equipamento não está dando conta do recado. Se você tivesse o termômetro ali, você poderia ver a temperatura de entrada da água, 12 graus. Bom, a água está chegando numa temperatura alta, ele não vai dar conta do recado. A água está saindo a 7 graus. Bom, a água está chegando numa temperatura boa. Então, é alguma outra coisa. Vamos ver a temperatura de saída. Está chegando a 7 e está saindo a 12. Está num delta legal, 5, 6 graus aí, é mais ou menos o que é para ter mesmo. Então isso quer dizer, meu problema não é o fan coil, eu tenho problema em algum outro lugar. Talvez ele seja pequeno para o ambiente, ou a carga térmica foi aumentada, não sei. Mas você já viu que o problema não é o fan coil. A temperatura está entrando a 7 graus a água gelada e a água de retorno está a 9. Opa, esse cara está trocando pouco calor. Vamos ver por que ele está trocando pouco calor. Ou a água está entrando a 7 e está saindo a 20. Ele está trocando muito calor. Vamos ver por que ele está trocando muito calor. Tá? Então, você já tem uma ideia de como que está o funcionamento dele. Os manômetros vai te dar a ideia da perda de carga desse fan coil. O que isso quer dizer? Por exemplo, a água na entrada do fan coil está a 3 kg. Na saída do fan coil, 2,8 kg. Opa, tá legal, não tem muita perda de carga. A água na entrada do fan coil está a 3 kg, na saída do fan coil está dando 1,5 kg. A perda de carga está muito grande, ou seja, a perca de esse fan coil ele não tem muita pressão, a água não está conseguindo passar legal por dentro dele. Alguma coisa está obstruindo essa passagem. Então, esses dois itens é para a gente verificar esses pontos, como que o fan coil está trabalhando, isso depois da nossa instalação. Por isso que normalmente fica os T's. Em que posição? Se nós pegarmos as duas linhas descendo, nós colocarmos elas em paralelo, uma do lado da outra, e começarmos a descer a partir do registro, teremos 2 registros, termômetro, termômetro, manômetro, manômetro, e aí segue o restante da instalação. Então esse é o adendo que eu estou fazendo no vídeo. Eu esqueci de falar isso quando eu gravei ele, por isso que a minha lousa já está diferente. E eu estou fazendo esse adendo depois, então vocês vão ver que não foi gravado ao mesmo dia. Até por isso que eu não lancei o vídeo antes aí. Ok? Ok, meus amigos, o que eu tinha para falar da linha de água gelada era isso. Dúvidas? Perguntas, deixa nos comentários que a gente vai respondendo sempre que possível. Até a próxima!